Paz do Senhor, amados irmãos, eu nesta noite quero meditar com os irmãos rapidamente um texto que se encontra em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1. Diz assim a Sagrada Escritura: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas a espadas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscavam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os seus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unja a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Amém? Irmãos, esse texto
apesar de ser longo, nós podemos trazer para os nossos dias como uma fonte de motivação para nós continuarmos a enfrentar esses momentos que estamos passando. Muitos irmãos estão temerosos, ou seja, estão com medo que essa gripe, o coronavírus, se propague com mais intensidade e venha causar muitos danos ao nosso povo. Estamos orando no sentido de uma interferência divina para abençoar o nosso povo, pois bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, e o nosso Deus é o Senhor, o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Mas eu queria me pegar nessa situação de Elias, um homem que nos capítulos anteriores nós verificamos ele enfrentando 850 profetas. Não temeu, confrontou o rei Acabe e não temeu, porém sentiu temor e fugiu perante Jezabel. Medo. O que vem a ser o medo? Irmãos, eu sempre tive o medo como um gatilho que ele é acionado para nos manter vivos. Desde criança eu tive esse sentimento comigo. Porém, é definido o medo como um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação de eventual perigo. Quando algo vem ameaçar a segurança ou a vida de alguém, faz com que o cérebro ative involuntariamente uma série de compostos químicos que provocam reações que caracterizam o medo. Então, nesse momento que nós estamos passando, irmãos, essas precauções que nós estamos tendo, talvez alguns possam entender como falta de fé, como um acovardamento do povo de Deus. Porém, irmãos, nós estamos debaixo da autoridade, tanto eclesiástica como da autoridade humana. E ambas nos determinaram que nós permanecemos numa situação para o quê? Para que seja preservado a vida de muitos brasileiros. Então, meu querido e minha querida irmã, veja que Elias, um homem de Deus, um homem que buscou a presença do Senhor, que tinha uma intimidade com o Senhor, num momento, ele sentiu medo, fugiu. Alguns dizem que essa situação dele se encontrar na caverna, talvez viesse a ser até um sentimento de depressão, não vem ao caso. Porém, o que eu leio no texto e vejo, que tem alguns momentos que homens e mulheres de Deus, eles têm que ter uma motivação por parte do Senhor. Elias, que fazes aqui? E ali naquele momento, houve uma motivação para que Elias continuasse. E essa motivação, irmãos, nós temos que ter, pois o Senhor vem nos animando, vem usando homens e mulheres de Deus para trazerem mensagens
dizendo que a vitória é nossa. Elias, todos conhecem, todos sabem, o grande homem de Deus. Então, se num momento, meu amado e minha amada irmã, você sentir medo, saiba simplesmente que não é falta de fé, porém, algo que o seu próprio cérebro traz a você para te manter vivo. Orar e vigiar. Estamos orando, estamos vigiando, e para concluir essa rápida meditação, eu queria ler com os irmãos, porque os dias são difíceis, só temos a possibilidade de orar. Não temos como enfrentar com as nossas mãos, não temos capacitação médica, científica, para estar ajudando o povo de Deus, mas nós confiamos num Deus vivo. E esse Deus vivo, quando tudo é impossível para nós, Ele entra com uma providência. Eu queria, para encerrar, deixar aqui uma mensagem profética para os irmãos. Segundo o livro de Crônicas, no capítulo 20, a partir do versículo 12, e com a leitura desse versículo, eu encerro. Desses versículos, Diz assim a palavra do Senhor, 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do 12. Josafá, clamando a Deus, irmãos. A Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Em todo Judá estava em pé, perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar, parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis amanhã, sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Credes nos seus profetas, e prosperareis. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo:
Louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo que começou com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Irmãos, Josafá também, num primeiro momento, temeu. Mas nesses momentos de medo e temor, busque ao Senhor, louvem ao Senhor, porque nesse momento que Deus nos fala, nesta peleja não tereis que pelejar. E desde o momento que eles começaram a louvar ao Senhor, Deus colocou emboscada contra os inimigos de Israel. Irmãos, continuemos louvando e bendizendo a Deus, porque o Senhor e a sua benignidade duram para sempre. Que Deus fale melhor em vossos corações.